Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, essa terceira parte desse projeto de extensão sobre o movimento surrealista e a obra de Salvador Dalí. Meu nome é João Pedro, eu sou graduado em artes visuais, pós-graduado em metodologia do ensino de artes, graduado em filosofia também. E eu, como amante das artes, estou amando fazer esse projeto, porque a cada vez que nós estudamos a arte surrealista, nós aprendemos mais sobre a vida, sobre a nossa subjetividade, sobre a nossa mente, sobre o nosso eu mais íntimo. E hoje, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos, observando um pouco da obra de Salvador Dalí, a acadêmica Karine, que propôs para mim esse projeto de extensão, tem um recadinho para a gente. Vamos lá, então? Olá, meu nome é Karine de Oliveira Santos, sou estudante no Centro Universitário Uninter, onde eu curso a Faculdade de Artes Visuais. Meu RU é 2801233 e esse é um dos vídeos onde foi elaborado uma das aulas do estágio supervisionado do ensino fundamental. Para quem estiver assistindo, peço que me ajude curtindo e compartilhando, e desde já agradeço muito. Aí foi a Karine falando um pouquinho sobre o curso dela, né? Sobre a disciplina que esse projeto de extensão está sendo feito. E vamos lá agora, pessoal. Hoje nós vamos então conhecer um pouco da obra de Salvador Dalí. Nas duas primeiras partes das aulas, nós verificamos, na primeira aula, o movimento surrealista, sobre quem formava ele, né? Em que momento, contexto histórico, cultural, social que esse movimento maravilhoso se formou, né? Na segunda aula, nós conhecemos o nosso querido Salvador Dalí, o pintor catalão, espanhol, que foi um dos expoentes, um dos maiores destaques do movimento surrealista e que até hoje é estudado pelas artes, pela psicologia, justamente pela sua autenticidade artística e de personalidade, tá? E hoje, pessoal, nós vamos conhecer um pouco da obra de Salvador Dalí. Nós vamos, então, vou começar a compartilhar com vocês aqui, tá? Vamos ver aqui se eu consigo rapidinho, porque essa coisa de tecnologia a gente se complica um pouco, né? Mas a gente vai se acertando. Vamos lá, então? Vamos lá! Então, estamos na nossa terceira aula, né? A obra de Salvador Dalí, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Ah, vamos lá, então. Hoje nós vamos conhecer, claro, não todas as obras de Salvador Dalí, não todas as suas incríveis obras, mas as principais, né? Eu sempre vou trazer um textinho de apoio junto à obra, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, tá? Mas então, vamos lá. A primeira obra que eu quero mostrar para vocês se chama A Figura na Janela, pintada por Dalí em 1925. O que nós temos que entender primeiramente? Professor João, o que isso aqui tem de surrealismo? Nada, nada, não tem nada de surrealismo. Essa paisagem que nós estamos observando, com essas cores pouco mais neutras, mais azuladas, né? Transmite talvez uma sobriedade, talvez uma melancolia. A gente já começa a observar esses aspectos formais inicialmente, né? Mas essa fase dali, quando Dali era jovem, demonstra que ele participou, não que ele participou, mas que ele usufruiu de outros estilos de pintura, e não apenas do surrealismo. O surrealismo vai aparecer na sua vida em outro momento, vai participar da sua maioridade, da sua adulteza, mas também em uma boa parte da sua vida, tá? Mas dali passou por estilos mais realistas, mais dadaístas, mais abstratos. E esse exemplo aqui é de uma arte mais realista, de uma arte mais de fotografia mesmo, de
capturar a realidade. Né? Aqui nessa obra, a gente não tem nada muito que nos remeta a simbolismos, que nos remetam significações profundas, como nós temos em outras obras, né? Mas já é uma bela pintura, já é uma bela obra que demonstra aí como Dalí, desde sua juventude, já era um talentoso pintor, né, que se preocupava com uma figuração, que se preocupava com uma qualidade plástica. A gente observa que é uma pintura complexa, apesar de ser realista, ela é uma realista e mais simples, ela é uma figura, é um quadro que já nos remete a algo muito bem elaborado, algo muito bem pensado nessa perspectiva pictórica, né? Aqui a gente já tem, acho que tem no próximo aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês, autorretrato com Les Humanités, de 1923. Aqui a gente observa, eu não sei o exato se é Dalí, se é um autorretrato, como diz a imagem, né? Então, assim, o que a gente observa? Aqui nessa pintura, a gente tem uma questão muito mais, um estilo muito mais cubista. São formas mais geométricas, mais chapadas, mais planas. A gente observa que num segundo plano, onde existem, parece, enxertos de jornais, juntamente com placas de cores muito chapadas, né? Não parece que existem mais planos com profundidade, dá a impressão que é uma chapa única de pintura, né? O que é uma característica do movimento cubista. Aqui a gente observa que tem essa figura mais realista, que é Dalí no seu primeiro plano, correto, né? Aqui a gente observou então essa figura aqui que demonstrava um aspecto mais realista, mais da juventude de Dalí, e essa pintura aqui que é um aspecto mais cubista, tá? Agora, iniciando o seu aspecto surrealista, o seu momento surrealista da sua vida, nós iniciamos a análise com essa obra Metamorfose de Narciso, de 1937. Essa obra aqui já é um impacto inicial, porque ela é composta por uma profundidade imensa. A gente tem no primeiro plano essa mão gigantesca com um ovo, que do ovo brota uma flor. Num segundo plano, nós temos um rio. Aí nós temos o que seria a figura de Narciso, ajoelhado, mas que se parece com essa mão da frente que está segurando o ovo, né? Já tem um aspecto mais surrealista. Lá para o fundo da pintura nós temos uma população de pessoas andando. Lá para a terceira ou quarta dimensão da pintura nós temos como se fosse um jogo de xadrez, nós temos as montanhas. E observem só, essa composição carrega da sua metade esquerda cores mais vibrantes, mais aquecidas, mais quentes, e da sua metade direita nós temos cores mais frias, mais sombrias, mais obscuras, né? E quando você observa esse quadro aqui, ele pode te remeter significados imensos, porque você observa essa pintura e você pensa, putz, no primeiro plano eu tenho uma mão segurando um ovo, mas no segundo plano eu tenho, parece que a mesma figura, mas essa figura mais parece um ser humano do que tudo. A gente tem que entender que a metamorfose de Narciso dali se inspirou no mito de Narciso, que foi um homem que se olhou a sua própria imagem no rio e se apaixonou por a sua própria imagem. Né? Não é à toa que Freud depois vai trazer como uma patologia o narcisismo, que são aquelas personalidades que olham muito para si, que se adoram muito, né? Que o foco é a si mesmo. Claro, o transtorno narcisista tem outras características, mas essa por cima é a superficial, principal, né? Então a gente percebe essa outra ligação de Freud com
com a psicanálise, tá? Essa aqui é, de longe, a obra mais importante de Dalí, A Persistência da Memória, de 1931. Essa obra, você já deve ter visto ela nos manuais de artes da escola, já deve ter visto nos manuais artísticos, porque ela é a mais representativa. Nós temos aqui alguns planos. No primeiro plano, nós temos como se fosse uma caixa marrom que nasce uma árvore que pendura um relógio derretendo. Aqui, inicialmente, mais um pouco dá a impressão que é um relógio vermelho, mas para mim remete uma fruta que é a romã, né? Mas ali ao centro da imagem, nós temos como se fosse uma criatura com cílios imensos, um nariz muito grande, todo derretido também. Ao fundo da imagem, nós temos cores mais frias, uma paisagem simples, uma montanha, ao que se parece um rio. E a temática principal que Dalí tentou representar é a passagem do tempo, é como o tempo se esvai nas nossas mãos. Aqui nós temos uma citação do site Artblog, bem interessante. Abre aspas. Essa pintura é uma das obras mais famosas de Salvador Dalí, com representações de relógios de bolso, aqueles relógios mais antigos de bolso, né, do século XX. O tema implícito dessa pintura é o tempo, como nos relógios se derretendo ou a decadência implícita pelas formigas em enxame. Salvador Dalí frequentemente descrevia suas pinturas como fotografias de sonhos pintadas à mão. Dalí disse sobre essa pintura que ele denominou, abre aspas, os habituais truques paralisantes de enganar os olhos, fecha aspas, e que pintou esse trabalho, abre aspas, com a fúria mais imperialista da precisão, mas apenas para sistematizar confusão e assim ajudar a desacreditar completamente o mundo da realidade. Olha que interessante. Dalí queria sistematizar a sua loucura, sistematizar as suas associações, os seus sonhos. Ele queria descrever figuralmente o que ele tinha dentro das suas associações mentais. Ele pretendia mostrar aquilo que estava implícito dentro dele mesmo. Então, olha que incrível, olha que fascinante que é observar uma obra dessa aqui, dizer, Dalí está falando sobre o tempo. Algo tão banal, trivial para nós, Dalí representou dessa forma. Como que Dalí compreendia o tempo? Será que o tempo existe para Dalí? Porque ele retratou o tempo através de relógios derretendo. Essa é uma forma que a gente tem para entender, para tentar compreender um pouquinho. Essa aqui, a obra O Sono, pintada em 1937, é uma das minhas prediletas de Dalí, porque a gente vê nesse primeiro plano uma figura, um ser que só possui uma cabeça, né? Está dormindo, está num sono, numa ilusão profunda, digamos assim, e que quem está pendurando ele são gravetos, como se fossem gravetos. Primeiramente, dá a impressão que essa pessoa que está na figura precisa ser cuidada, mas o seu cuidado é muito frágil, que são apenas esses gravetos. Lá no fundo a gente vê um barco, lá no fundo a gente vê algumas moradias, mas o que será que o que Dalí quis representar nessa imagem? Né? O que ele quis representar? Vamos tentar entender? Segundo o blog Salvador Dalí 103, abre aspas, Dalí recriou o tipo de cabeça grande e mole, sem corpo, como é característico da sua pintura. A gente vai ver nas pinturas de Dalí muitas coisas derretidas. Isso é muito impressionante. No entanto, esse rosto não demonstra ser um autorretrato, mas uma representação personificada do sono. Então, Dalí, o que é o sono? O sono é um estado mental, um estado corpóreo nosso, que nós temos todos os dias. Ele não é uma materialidade. O sono não é uma pessoa, mas Dalí representou nessa pintura o sono. Ele deu uma cara para o sono.
Segundo a perspectiva surrealista, é durante o sono e o sonho que o ser humano tem o domínio do inconsciente. Olha aí Freud batendo de novo. A gente vai ver em 1900, Freud publica, quiçá, a sua obra mais importante, a Interpretação dos Sonhos. Freud diz que uma das únicas formas do inconsciente se expressar é através dos sonhos. Por isso que nossos sonhos têm fantasias. Quem nunca aí sonhou umas coisas que pareciam aberrações? O nosso sonho mistura muita coisa que está dentro do nosso inconsciente, as pulsões, as fantasias, as imagens, os símbolos, né? O equilíbrio delicado da figura indica que se só uma muleta das que segura a cabeça faltar, ela acordará. Isso mostra a fragilidade do estado de sono. A atenção meticulosa de Dalí aos detalhes cria uma atmosfera de hiperrealismo. Como membro do movimento surrealista, ele promoveu a ideia do absurdo e do papel do inconsciente na sua arte. Então, olha que fantástico. Aqui nessa obra, essa cabeça não é Dalí. É o sono que nós temos toda noite. E observa, existem pessoas que podem derrubar a casa que não acorda. Mas, geralmente, da maioria das pessoas, o sono é algo muito leve. Uma batida, um grito, uma panela batendo. Às vezes, até questões fisiológicas do corpo fazem a gente acordar. O sono tem essa característica de ser algo muito leve do espírito. Então, olha só, Dalí pintou o sono no formato dessa criatura. E esses gravetinhos são as únicas coisas que mantêm o sono dentro do homem. Qualquer coisa que se puxar um gravetinho, você acorda. Então, olha só que incrível. Olha só que maravilhoso. Eu chego a ficar muito emocionado porque Dalí representou coisas muito abstratas que para o homem ainda eram uma investigação que estava acontecendo no século XX, que Dalí representou em formato figurativo. E ainda assim surrealista, né? Essa próxima obra, que também é uma das minhas prediletas de Dalí, A Tentação de Santo Antônio, pintada em 1947. Formalmente, a gente observa que é uma pintura com uma plasticidade muito bem feita, uma pintura com muitos detalhes, muitos adornos, né? Com cores muito sóbrias, muito terrosas, né? Nada muito vibrante, mas que tem um alto grau de simbolismo, tem um alto grau de significância. A gente vê aqui nessa primeira parte, Santo Antônio com uma caveira embaixo das suas pernas. Santo Antônio está prostando uma cruz, como se ele tivesse... como se na frente dele tivesse um demônio, alguma coisa assim que ele está tentando tirar da sua frente, né? Exorcizar. E a gente observa que tem um cavalo com pernas de... Uma das características também bem interessantes é que Dalí coloca muitos animais pesados, como o cavalo e o elefante, com perninhas de insetos, né? Muito interessante. No segundo plano, a gente vê como se fosse uma... Sabe o que me lembra? Um carro alegórico de carnaval. Observe a imagem aí. Isso lembra muito. São elefantes que carregam monumentos, mulheres nuas, né? Que carregam muito simbolismo. E como o próprio nome diz, a tentação de Santo Antônio. Santo Antônio está sendo tentado por essa alegoria que está na frente dele, né? Segundo o site aventurasnahistoria.ua.com.br, abre aspas, na obra, Dalí se utilizou das noções de sonho diante da intensidade do inconsciente. Nos vemos tentados e desprotegidos. Santo Antônio se vê diante de uma forte tentação que o desnuda, assim como os sonhos que nos despem de qualquer privação. A única esperança que lhe resta está em Cristo, na cruz. A cruz segurada por Santo Antônio, todavia, é de estrutura frágil e parece prestes a quebrar, revelando a fragilidade do homem. Que fragilidade é essa? Nós, homens, nós somos tentados o tempo todo pelas nossas pulsões, pela nossa sexualidade, por aquilo que nós não queremos, que nós queremos rejeitar. E será que nós somos tão assim fortes para nos protegermos daquilo que nós somos? Né? A cruz representa isso, a cruz frágil, na imensidão daqueles cavalos, daqueles elefantes alados. Né? No chão, dois seres apresentam
aparentam passar por outros conflitos. O cavalo que se lança sobre Santo Antônio simboliza o inconsciente profundo e reprimido, o acúmulo de emoções. Pensa comigo. Nós somos seres humanos, dentro do nosso inconsciente, existem coisas que nós rejeitamos em nós, que nós dissemos, não, eu não sou isso. Existem pulsões que nós não queremos que venham à tona. Existem coisas obscuras, coisas que nós rejeitamos. Será que a nossa moralidade, será que todas aquelas nossas regras sociais, será que tudo isso é suficiente para nos proteger de quem nós somos? Para evitar que esse lado obscuro saia de nós? Essa obra aqui quer passar o que o ser humano moralista tenta ser. Esconder-se dentro de si, suas características, seus desejos, quem ele realmente quer ser, através, às vezes, da religião, através, às vezes, de uma moralidade política, de uma moralidade social, de regras sociais. Olha como essa obra nos ensina. Essa obra é tão singela, nos ensina. Eu vou até colocar de novo para vocês observarem. Olha essa obra, gente. Eu vou até arriscar aqui, que eu acho bem interessante para a gente. Isso aqui é o ser humano se protegendo de tudo aquilo que ele é. Isso aqui que está sendo demonstrado aqui em volta, estou fazendo uma interpretação minha, tá? Tudo isso aqui que está em vermelho, deixa eu melhorar. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender. Tudo isso aqui que está em vermelho é o que está dentro de nós. As pulsões, a sexualidade, os sonhos, as fantasias, os traumas, os ódios, as felicidades, o lado claro, o lado obscuro de quem nós somos, é isso aqui. Isso aqui somos nós. E já isso aqui, que está em azul, somos nós tentando renegar quem nós somos. Tentando renegar a nossa verdadeira face. Dali expôs de uma forma surrealista, de uma forma figurativa, algo tão simples do ser humano. Carl Gustav Jung, ele diz que todos nós temos sombras, coisas que nós recusamos em nós, né? E nós só seremos felizes, criaturas completas, quando nós aceitarmos quem nós somos, né? Mas vamos lá então, próximo. Essa aqui é uma das minhas obras prediletas. Eu estou falando que todas são prediletas, porque realmente eu coloquei assim as que mais são famosas e coincidentemente são as mais prediletas. Olha lá o cavalo com patas o elefante com patas de inseto de novo, tá? Essa aqui é uma obra incrível. É uma das que mais me fascinam e tem um nome gigantesco. Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã 1 segundo antes de acordar, pintado em 1944. A gente observa que existe uma mulher nua numa superfície gélica com diversas romãs, né? Tem uma romã em volta dela. Ela parece estar em cima de um bloco de gelo dormindo. No segundo plano, nós temos uma romã, que da romã sai um peixe, que dentro da boca do peixe sai 2 tigres e sai uma espingarda. Esse bloco de gelo está flutuando no mar. Lá ao fundo, nós temos um elefante branco com patas de inseto. O que a gente entende disso? Né? Parece algo muito frágil, que a qualquer momento temos de novo uma pessoa dormindo ali. Vamos ver? Olha lá, segundo o blog virusdaarte.net,
abre aspas, à esquerda de tais figuras, um elefante com enormes pernas desloca-se carregando um obelisco nas costas que se trata de uma ilusão fálica. Quando a gente está falando fálico, a gente está falando do pênis, né? Para o pintor, esse animal representa a força, a longevidade e a sabedoria. Quase tocando o braço de Gala, Gala foi a grande paixão de Dalí, né? Então, ela é a mulher que está deitada em cima do gelo, é Gala. Encontra-se uma baioneta, também simbolizando a abelha que está prestes a picá-la e despertá-la. Em primeiro plano está uma pequena romã levitando. Sua sombra forma um coração, simbolizando o amor do pintor por sua mulher. Uma abelha voa em torno da romã. Duas sementes de grande romã, à direita de Gala, estão caindo em direção ao mar. Como a romã é um símbolo da Virgem Maria e está relacionada com a fertilidade, dali se diz se tratar da biologia criativa. Olha só, num quadro a gente pode tirar milhões de interpretações. Isso que é o mais incrível e mais lindo, tá? Próximo quadro, A Face da Guerra, pintado em 1940 e 1941. Eu já mostrei essa obra em uma aula anterior, mas vamos tentar interpretar. Dalí viveu durante guerras, entre as duas guerras mundiais, e ele transmitiu isso nas suas obras. Aqui a gente tem um rosto que dá para ver que está depreciativo, é um rosto acabado, putreficado, é um rosto de guerra mesmo, das coisas mais pavorosas. Dentro desses olhos e da boca existe o mesmo rosto. E dentro dos olhos e boca desses rostos de dentro existem rostos. Dá a impressão que tudo se repete, dá a impressão que o homem é um eco da guerra, que dentro dele existem a repetição daqueles traumas de guerra, daqueles traumas. E se a gente for trazer isso para a nossa vida psicológica atual, a gente pode interpretar da mesma maneira. Existem pessoas que possuem traumas, medos, fobias, que a pessoa é um eco. A pessoa é um eco do próprio transtorno, a pessoa é um eco do próprio sofrimento, que dentro dela, em tudo que você olhar, em qualquer orifício, você vai ver o trauma, você vai ver o transtorno, você vai ver o sofrimento, né? Segundo o blog, o site todamatéria.com.br, abre aspas, A Face da Guerra é uma obra concebida no período pós-guerra espanhol. Nessa época também estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Salvador Dalí estava vivendo um breve momento na Califórnia, mas conservava em sua memória os horrores da guerra. Essa aqui é uma das obras mais simbólicas também, que se chama O Grande Masturbador, de 1929. Aqui a gente tem basicamente 1 ou 2 planos, né? Parece uma figura bem chapada. Aqui eu vou deixar que vocês interpretem, gente, porque assim sai uma mulher de uma cabeça gigante, existe a questão fálica, existe a questão de ter. Nós temos um animal aqui que parece um gafanhoto, nós temos pedras, nós temos órgãos genitais, assim. É uma das obras mais bagunçadas, mas eu digo que é uma das obras mais lindas de Salvador Dalí. O que nos diz sobre essa obra? Também o site Toda a Matéria. Tá? Nessa época que o pintor conheceu Gala, a mulher que viria a ser a sua esposa. Na ocasião, a moça era casada com o poeta Paul Eluard. Nessa obra, o artista exprime seus mais íntimos desejos e inquietações acerca da pulsão sexual. Olha Freud de novo aí. Há diversos elementos simbólicos e com características oníricas, o que justifica a análise de muitos críticos de arte sobre a produção do pintor, dizendo que seriam sonhos fotografados. Né? Quando a gente fala em pulsão sexual, é uma energia sexual que se dirige para algum lugar. Né? Uma pulsão é uma energia, ela vai seguir a um objeto, seja para um órgão genital, seja para uma pessoa, seja para uma tarefa, alguma coisa, essa pulsão vai ser expelida. Né? E nessa obra de Salvador, a gente observa justamente essa pulsão na questão amorosa, na questão sexual, corpórea, né? E
que demonstra o seu amor, a sua mais total expressão de quem ele era. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula, onde a gente pôde analisar algumas obras, algumas manifestações oníricas de Salvador Dalí. E na nossa próxima, quarta e última aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental e a arte. É super interessante que vocês possam assistir a quarta aula para a gente fechar esse projeto de extensão, para que vocês possam compreender um pouco mais de Salvador Dalí e compreender o que a arte tem a nos oferecer também. Feito? Então, até lá, até mais. Olá, caros alunos! Agora nós vamos iniciar, então, a segunda parte dessa nossa terceira aula, onde nós estamos vendo as obras de Salvador Dalí. Quando a gente observa as obras de um artista, é muito interessante que a gente possa conhecer mais sobre ele mesmo. Por que isso? Justamente porque quando nós fruímos uma arte, nós fruímos uma obra de arte, ou seja, quando nós experienciamos uma obra de arte na nossa frente, seja virtualmente, seja presencialmente, junto à obra, nós entendemos a obra a partir de um viés próprio, através de um viés subjetivo. Ou seja, eu entendo a obra a partir das minhas experiências, dos meus conhecimentos de mundo, de tudo aquilo que eu sou, né? E a experiência artística, ela é mais do que isso. Em que sentido? Ela é mais porque está em jogo na fruição artística o que o espectador sabe sobre ela, está em jogo também o que o artista pretendeu passar nessa obra de arte, e está em jogo essa relação de ambos, espectador e obra de arte. O que acontece? Existe um filósofo chamado Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer, ele tem uma teoria sobre a representação. Ele diz o seguinte: o mundo é representação. Ou seja, cada pessoa tem a sua representação de mundo. O que ele quer dizer com isso? Que cada pessoa vê o mundo à sua maneira. Como eu não vejo o mundo da mesma forma que você vê o mundo. É claro, existem coisas parecidas, que as pessoas veem igual, né? Ideias parecidas, a representação do mundo parecida, mas, na sua maior proporção, cada pessoa vê o mundo à sua maneira. Por isso que, sabe quando você descobre, você tem uma fofoca quente? Alguém vai te contar uma fofoca quente? Modo de falar, tá? Bem informal. E a pessoa conta aquela fofoca, muitas vezes, totalmente diferente do que realmente aconteceu. E nem sempre a pessoa vai fazer isso com o intuito de prejudicar alguém. Na verdade, foi o modo como ela entendeu aquilo que ela viu, o modo que ela apreendeu para ela nos sentidos, e esse modo é diferente do modo que outros espectadores viram aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se acontece um acidente, fulano A e fulano B viram. O que fulano A vai contar e o que fulano B vai contar serão coisas parecidas porque se trata de um mesmo evento, mas terão detalhes um pouco mais diferentes, porque cada um compreendeu o fenômeno de uma forma diferente, né? Então, o mundo é representação no sentido de que cada ser humano constrói a sua própria representação do que vê e do que o mundo é, enfim, de tudo, correto? E quando a gente está falando de obra de arte, nós estamos falando num sentido geral de que cada pessoa vê a obra de arte de acordo com a sua própria representação que se faz dela. Ou seja, se for apresentado, por exemplo, a persistência da memória de Salvador Dalí. Para mim, que sou fulano A, e para o fulano B, cada um vai entender a obra de uma forma diferente. Cada um vai ter uma representação diferente dessa obra. Cada um vai olhar aqueles relógios derretendo de uma forma, cada um vai compreender filosoficamente essa obra de uma forma diferente, porque o mundo é representação de cada pessoa, né? Só que a gente sabe
que o que está em jogo não é só o que o espectador compreende da obra de arte, mas sim o sentido intrínseco que ela tem, porque o artista colocou um sentido nessa obra de arte. Ele colocou um significado, ele atribuiu símbolos e signos a essa obra. Portanto, ela também está em jogo esse significado intrínseco da obra, né? Muitas vezes, quando a gente vai observar uma obra de arte, a gente fica com o conceito que nós criamos sobre ela, mas a gente não pensa que ela tem um sentido em si próprio, que é o sentido do artista, o sentido que o artista colocou na obra de arte. Por isso, a obra também tem um sentido, não é só o sentido que você atribui a ela, né? Por exemplo, quando nós vemos uma obra de Salvador Dalí, é impossível você não criar 1001 tipos de sentido, né? Mas como o próprio Salvador Dalí disse, muitas vezes nem ele compreendia o que ele pensava, o que ele construía visualmente, porque ele tinha um método onde os pensamentos, os sonhos, as imagens, as alucinações vinham na sua mente e ele descrevia em forma de pintura, né? Então, será que a obra daí começa a ter mais questionamentos? Será que a obra de arte realmente tem um sentido, principalmente o sentido da obra de arte surrealista? Será que nós não estamos buscando peixe em água rasa? Será que nós não estamos buscando alguma coisa que nós nunca vamos encontrar? Porque o surrealismo, como movimento artístico, tem justamente essa característica de não ser uma obra linear, ser uma obra associativa, onde os elementos, símbolos, signos, cores, formas se associam um ao outro, mas não necessariamente de forma que dê um sentido literal, que dê um sentido linear, que dê um sentido fácil de ser interpretado. Quando nós estamos falando de psicanálise, por exemplo, que Salvador Dalí se inspirou bastante, nós estamos falando de uma arte da mente em que procura um sentido através daquilo que aparentemente não tenha nenhum vínculo associativo entre palavras, xistes, lapsos de língua, entre sonhos que aparentemente, de forma consciente, não possuem um sentido, mas o psicanalista, como se ele estivesse fruindo uma obra de arte, ele vai tentar atribuir um sentido àquilo que o paciente fala. E é a mesma coisa que acontece com a obra de arte. A obra de arte é como se fosse um paciente que está fluindo ideias, signos, representações, cores, e o espectador que está fruindo a obra de arte surrealista é o psicanalista que vai atribuir sentido, vai amarrar uma coisa a outra e tentar atribuir algum tipo de sentido àquela visualidade que está vendo, que está cara a cara. Isso é bem interessante da gente pensar, de nós pensarmos um pouco sobre isso, tá bom? Então, a minha dica, a minha fala é no sentido de que, quando nós estivermos frente a frente a uma obra de arte, seja ela rococó, neoclássica, renascentista, da Idade Média, seja uma escultura, seja uma videoarte, que nós possamos compreender que nós temos sim o sentido que nós atribuímos à obra, mas de forma alguma esse nosso sentido é o único que deve ser executado, porque há um sentido do artista. E também, ao mesmo tempo, devemos nos perguntar, será que há um sentido? Será que o artista atribuiu um sentido a essa arte? Se atribuiu, qual seria? Né? Aí fica a critério do espectador tentar descobrir qual é o sentido do artista, e que muitas vezes o espectador, eu acho que o artista quis passar isso, ainda é um achismo, a não ser que você leia o que o artista disse sobre a obra de arte. E é esse outro ponto que eu queria dizer. É muito importante que quando a gente vai a alguma exposição, ou até mesmo no Google Arts and Culture, que a gente vai fazer um passeio daqui a pouco, é interessante que nós possamos entender mais sobre o artista, que a gente leia um pouco da sua biografia, que a gente tente entender a cronologia das obras, que a gente tente entender um pouquinho da visualidade,
o que a crítica fala sobre, sobre essa obra do artista. Então, é muito importante que a gente pense nesse sentido, tá bom? Bom, pessoal, então agora nós vamos... Opa! Agora nós vamos... Aqui meu mouse deu um probleminha. Eita. Então, agora nós vamos... Eu vou compartilhar alguns slides. Não tá fácil a garganta hoje, né? Com mais algumas obras de arte que a gente vai ver do Salvador Dalí, tá bom? Vamos lá, então. Continuando, né, a nossa aula 3 da obra de Salvador Dalí. Aqui nós temos uma obra que eu particularmente amo demais, que eu gosto bastante, e é uma das obras também mais marcantes do Salvador Dalí, que se chama Tristão e Isolda, pintada em 1944. O que nós conseguimos observar visualmente? É uma visualidade onírica, não tem como a gente negar, que parece muito um sonho, uma alucinação, algum tipo, como se alguém tivesse, sei lá, tido uma alucinação por uma droga, alguma coisa assim. A gente observa duas figuras centrais, que a princípio é uma figura masculina, que a sua cabeça é formada por um dente de leão, a partir de raízes, né? É uma figura que está segurando sua própria barriga com as mãos. Ao mesmo tempo, as costas dessa figura à esquerda se junta com a paisagem lá no fundo, que parecem montanhas, né? Muito interessante. Já a figura direita é uma figura que está suplicando alguma coisa. É uma figurinha azul, é uma figura que, ao mesmo tempo, está carregando um carrinho nas suas costas, como se fossem asas, né? É uma figura que é uma imagem, uma obra que carrega contrastes bem definidos, né? Contrastes entre claro e escuro, cores mais tristes, mais azuladas, mais terrosas, que não passam nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de animação, mas sim tons mais tristes, tons mais sombrios, digamos assim, né? Segundo o site Cultura Genial, a lenda celta dos amantes Tristão e Isolda serviu como inspiração para o pintor catalão conceber a tela no ano de 1944. O tema já não era uma novidade. 3 anos antes, em 1941, Dalí havia assinado a criação de cenários para o balé Tristão e Isolda. Atualmente, o quadro pertence à coleção privada de Salvador Dalí. Tá? Então, aí, Dalí fez isso também com outros quadros, né? Ele era um adepto muito grande da mitologia, das histórias, das fábulas, né? E isso fazia com que ele criasse as obras de arte. Aqui nós temos um outro quadro chamado Retrato de Pablo Picasso en el siglo XXI. O que é mais interessante pensar e saber é que Salvador Dalí foi um grande fã de Pablo Picasso, tá? Foi um grande fã de Pablo Picasso e não é à toa que serviu para algumas das obras dele, né, de inspiração. Aqui a gente vê esse retrato onde há um busto romano que tem em toda a sua forma facial aspectos surrealistas que se derretem, que se contornam, né? Da boca dessa criatura, que possivelmente seja Picasso, sai uma colher que contém em sua boca, na boca da colher, um instrumento musical, né? A gente vê várias... A princípio, a gente olha uma obra dessa aqui e pensa, não, isso aqui não significa nada, isso aqui não é nada, eu não entendi nada a partir disso. Mas, na verdade, quando a gente olha um quadro desse aqui, por exemplo, é a mesma coisa que a gente estar olhando, por exemplo, na clínica psicanalítica, um paciente que traz informações que parecem desconexas. Olhem aqui, nós temos uma colher, nós temos um busto, nós temos
Na orelha dessa criatura parece um chifre de carneiro, nós temos uma flor caída, nós temos seios caídos, nós temos um instrumento musical, nós temos uma língua quase derretida. Tudo isso parecem coisas que a gente sabe o que são, mas que estão juntas numa mesma figura que aparentemente não tem como nós descobrirmos o que é. Mas é tarefa do espectador, quando fruir essa obra de arte, descobrir qual é a conexão. O que Salvador Dalí tentou passar nessa obra? É interessante a gente pensar nisso. A pintura, aqui ainda a citação da culturagenial.com, a pintura, realizada em homenagem ao grande ídolo Pablo Picasso, foi produzida durante a primeira estadia do pintor em Nova York, exibida na Galeria Bignot, de 25 de novembro de 1947 a 31 de janeiro de 1948. A tela possui 65,6 centímetros por 56 centímetros e atualmente se encontra no acervo permanente do Teatro Museu Dalí. Aqui tem uma das obras mais famosas do Salvador Dalí, que é a Galateia das Esferas, pintada em 1942. Aqui a gente vê a Gala, que foi a esposa e o grande amor de Salvador Dalí. Ela é inspiração para vários outros quadros do pintor, mas esse aqui eu digo que é o meu predileto da série de quadros que Gala inspirou a ela, tá? A ele. Aqui a gente consegue ver um aspecto formal, cores muito sóbrias, azuladas, acinzentadas, neutras, né? Não nos passa nenhuma energia através das cores, mas é um quadro mais sóbrio, que passa uma calmaria pela sua visualidade das cores. Há, inicialmente, esferas, milhares de esferas que moldam o rosto da Gala, né? A gente vê ali que são poucos os elementos que estão auxiliando a formar o rosto, mas dentro das esferas, cada esfera tem um pedacinho da imagem da Gala, né? Ainda sobre o site Cultura Digital, né, essa citação, a esposa de Dalí, a russa Diakonova, também conhecida como Gala, era 10 anos mais velha do que o pintor e fora antes casada com o poeta francês Paul Éluard. Dalí compôs uma série de quadros em homenagem a ela. Galateia de las Esferas é apenas uma das imagens. Pintado em 1942, o quadro que denuncia o fascínio do pintor pela ciência e pelas teorias da desintegração do átomo possui 65 centímetros por 54 e pertence ao Teatro Museu Dalí. Então, aqui a gente tem não só uma questão de amor e de reverência, mas também uma questão científica atômica, tá bom? Bem interessante a gente pensar e verificar. Bem, pessoal, agora, né, a gente está chegando aí no final dessa nossa aula 3, nós vamos conhecer um site que eu particularmente sou fã demais, que é um site para você que é professor, ou para você que gosta, que ama arte, quer ter acesso a museus virtuais, ou quer ter acesso à obra quase que completa do seu artista predileto, você vai acessar esse site que eu vou mostrar agora qual é, tá bom? Olá, pessoal. Então, agora eu vou apresentar para vocês a plataforma Google Arts and Culture, tá? Ela é uma plataforma virtual em que nós podemos acessar diversas biografias dos artistas, incluindo as suas obras de arte. Podemos passear por museus também, tá? Espaços culturais. Por exemplo, se eu quiser ir agora para o Louvre, eu posso ir através da visita virtual em 3D. Tá? Pessoal, a primeira coisa é que ele também tem aplicativo para Android e iOS, então vocês também podem verificar na sua loja de aplicativos. Pessoal, acessando aqui, essa é a página inicial. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui embaixo, ó, traduzir com o Google, porque o site, o aplicativo não tem a opção em português. Então, você precisa clicar aqui nessa opção para que o site faça a tradução automática de todo o conteúdo, tá bom? Indo aqui um pouco mais para baixo,
ele é uma plataforma bem intuitiva. Às vezes você quer consumir arte, você quer consumir alguma coisa, mas você não sabe o quê. Então, aqui ó, na primeira página, ele já vai te dar algumas opções do que você pode verificar. Aqui ele dá algumas opções de artistas, de obras de arte. Indo um pouquinho mais abaixo, eles possuem alguns joguinhos também com obras de arte, que é bem interessante, principalmente para professores que estão em docência artística, né? Aqui ele traz algumas escolhas de hoje, as principais escolhas de hoje, com algumas obras de arte que também você pode verificar. Aqui hoje, tema de hoje, pintura do realismo. Então, ele já dá algumas opções do que você pode verificar, alguns fluxogramas, enfim, né? Algumas obras de arte bem interessantes também. No explorador de museus, aqui ele te dá a opção de alguns espaços que você pode visitar no formato da visita em 3D, tá bom? Acho bem interessante. Aqui nós até podemos entrar aqui no museu. Vamos escolher esse aqui, Museu Nacional da Mulher nas Artes, em Washington. Você clicando aqui, ele vai abrir o espaço que você pode se movimentar. Isso que é o mais bacana. É como se você realmente estivesse dentro do museu. Então, ele vai abrir com o mouse, você vai virando, né? Você pode observar as obras, chegar mais perto delas, ó, verificar as obras. Que mais? Você pode andar pelo espaço, clicando com o mouse no chão, você vai ampliando os espaços, né? Enfim, é uma plataforma muito interessante, não só para quem está na sala de aula com os alunos, mas para quem gosta de arte e tem interesse de conhecer mais, né? Bom, hoje aqui a gente tem mais algumas, ó, por exemplo, um mapa de curiosidades, 7 coisas que você não sabia sobre o Coliseu, enfim, né? O que acontece? Como nós estamos num curso sobre o Salvador Dalí, nós vamos pesquisar sobre ele. Aqui você pode pesquisar pelo nome da obra dele, uma obra em questão, ou você pode aqui nesse buscador e pesquisar pelo perfil dele. Então vamos digitar Salvador Dalí. Ó, você já consegue achar aqui o perfil dele, Salvador Dalí, aparece em primeiro. Aqui no perfil já vai aparecer uma bela imagem dele, vai aparecer uma pequena biografia também dele, né? Você pode favoritar esse artista, você pode compartilhar o link no Facebook, no Twitter, mandar o link. E aqui abaixo nós já temos de cara 7 matérias que o Google Arts and Culture fez sobre o Dalí. Então, por exemplo, Salvador Dalí na Espanha. Se você clica numa dessas matérias aqui, ele vai abrir uma outra página para abrir essa matéria, como se fosse uma matéria de jornal, de revista, só que de forma eletrônica, né? Então, aqui, né, ele fala o nome da matéria, enfim, e você vai abaixando com o seu mouse, e é como se fossem slides a matéria, né? Aqui você pode traduzir, ele vai traduzir automaticamente, que às vezes demora um pouquinho, e você vai lendo, você vai vendo algumas fotos, o Google Arts and Culture traz também um acervo de fotografias muito interessante, né? Muito legal. E aqui abaixo nós temos Descubra o Artista, onde ele vai mostrar algumas obras de arte aleatórias, que você pode clicar em qualquer uma delas. Aqui onde eu estou com a flechinha, está mostrando as obras mais, digamos assim, importantes não, mas a mais vista, né? Em questão de popularidade. Do lado nós temos a ordem cronológica das obras. Então, ó, eu posso ir girando esse relógio, que ele vai me dar a opção que obra que foi feita em cada ano, né? Ó, o que o Dalí fez em cada ano. Aqui você pode voltar um pouco mais. E aqui ele vai pesquisar a obra do Dalí por cores. Ou seja, ele vai verificar quais cores existem na obra de Salvador Dalí de acordo com essas cores aqui. Vamos supor que a gente queira por popularidade. Vamos pegar lá uma obra dele. Aqui, um desenho dele. Abrindo essa obra de arte, tem aqui o nome,
Divina Comédia, Inferno, Canto 27, o ano, né? Foi feito por Salvador Dalí em 1959. Você pode compartilhar o link, né? Favoritar a obra de arte também. E clicando aqui nesse maisinho, você consegue ter um zoom dessa obra de arte. Você pode dar um zoom imenso nela e ela não vai perder a qualidade. Você pode andar pela obra, verificar todos os traços do artista. Voltando aqui para essa obra, o que a gente vai ter? Mais para baixo, detalhes. Título, o criador, data de criação, as dimensões físicas, quanto que a obra mede. O tipo, né, se é uma pintura a óleo, no caso aqui é uma litografia. Os direitos, com quem que está... Os direitos dessa obra estão no Museu de Valores. Enfim, né? Vamos pegar aqui uma outra obra de Dalí. Deixa eu ver se eu encontro um quadro. Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar. Vamos lá. Vou pegar esse objeto aqui que Dalí construiu. Salad bowl, uma salada, um tupperware de salada, né? Criado em 1978. Então você pode verificar a obra mais de perto. Olha, os detalhes são bem bons. Aqui também, ó, feito em porcelana, tem algumas enfim, aqui o Google Arts and Culture é uma possibilidade onde a gente pode verificar artistas, obras de arte, matérias sobre arte, jogos envolvendo arte, muito interessante. Aqui para baixo tem, ó, movimentos de arte. Posso clicar aqui no surrealismo, que é o movimento que Dalí participou. Aqui eu já vou ter uma explicação sobre o que foi o movimento surrealista. Posso compartilhar também. Aqui tenho matérias que o Google Arts and Culture fez sobre o movimento surrealista. Deixa eu pegar uma matéria aqui para mostrar para vocês. Curando o Fim do Mundo, parte 2. Então, você vai abaixando e tem pequenos textos junto com as imagens, junto com as obras, que vão contextualizando essa matéria. Então, você vai indo, vai assistindo. Aqui já tem um vídeo, né? Eles usam esse formato de hiperlink justamente para que você tenha mais variedade, para que você consiga mexer nas coisas, né? É muito interessante o Google Arts and Culture. Ó, começou um vídeo. É muito interessante pesquisar sobre o Google Arts and Culture, acessar o seu acervo, né? Poder estar disponível para pesquisar sobre arte. E para você que é professor, professora, é muito interessante justamente porque você vai conseguir trazer para os seus alunos uma nova forma de ensino, uma plataforma que auxilie você no ensino de artes também. Então, é isso, pessoal, e até mais.